E finalmente consegui trazer esse sistema financeiro para vocês darem uma olhada. É sério, já faz muito tempo que eu queria trazer esse sistema e ele foi o primeiro sistema que eu idealizei e até hoje é o que eu uso para o meu controle pessoal. É interessante porque foi a partir desse sistema que surgiu a ideia de criar esse canal. E só para resumir um pouco, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas é muito comum a gente ver na internet as pessoas demonstrando o Notion como uma ferramenta para criar rotinas de hábitos e rotinas e lista de atividades. No Notion dá para criar coisas incríveis, mas o mais comum que a gente vê na internet é criar um hábito, uma rotina de hábito, ou se não, criar uma lista de tarefas. E assim, o Notion dá para fazer coisas impressionantes. Tanto que no final desse vídeo aqui, eu vou mostrar o que eu estou fazendo com finança, com investimentos, usando o Notion. Mas vamos voltar aqui e eu quero mostrar para vocês como que ficou esse sistema financeiro. Quem já viu o primeiro vídeo, legal, vocês vão ver que não mudou muita coisa, mas quem não viu e quiser dar uma olhada no primeiro vídeo, eu vou deixar disponível no card esse vídeo que foi o primeiro do canal, para vocês derem uma olhada. Esse sistema financeiro é um pouco diferente dos outros que eu venho fazendo bastante vídeo, mas eu vou dar uma resumida aqui de como ele funciona. Aqui, nesse primeiro quadro, o que a gente tem? A gente tem aqui do lado direito os meses do ano. Eu tenho aqui em meses ativos, esse daqui eu deixei o mês de janeiro, porque esse template eu deixei ele preenchido até janeiro, para vocês verem, e separei ele do meu uso pessoal. Aqui a gente tem uma demonstração do mês ativo de janeiro, os meses em aberto. O que acontece aqui com os meses em abertos? Por exemplo, se tem algum lançamento, alguma coisa que faltou, ou alguma coisa que eu preciso acertar em um determinado mês, eu deixo eles aqui em aberto. E aqui embaixo a gente tem os meses fechados. Imagina que aqui ou um mês ainda está um pouco longe, por exemplo, a gente está agora, digamos que a gente esteja em janeiro e o mês de abril está um pouco longe, então deixo de abril até o final fechado. O outro cenário também que acontece, se eu já concluí todo o meu mês de janeiro, eu fecho meu mês de janeiro e ele fica aqui como mês fechado. Só para concluir aqui, na visualização, a gente tem uma capa do mês, aqui, janeiro, e aqui é um percentual relacionado às minhas receitas e despesas. Pode notar que aqui ele está marcando 128,89%. Isso significa que eu ultrapassei os meus recebidos, né? A parte de recebimento eu ultrapassei em 28,89%. Depois eu explico por que acontece de ultrapassar isso daqui e eu acredito que vai ficar um pouco mais claro. Ainda falando sobre a visualização aqui da parte dos meses, eu deixo dois tipos de visualizações disponíveis. Essa primeira, que é a galeria, eu mostro aqui a capa com o nome do mês e o percentual. Agora aqui, quando a gente vai para cards, a gente tem uma visualização um pouco diferente. Eu vou alterar aqui todos. O que a gente tem aqui? Nosso total de despesas e total de receitas. Isso para todos os meses. E aqui, como vocês podem ver, a minha despesa foi maior que a minha receita, por isso que meu gráfico ele mostra um valor acima dos 100%. Deixa eu voltar aqui para a parte de galeria para ficar um visual mais amigável. E aqui, voltando aqui, vamos para o lado direito. A gente tem aqui a classificação das despesas e receitas. Eu tenho aqui a primeira classificação, esse quadro aqui com a capa em vermelho, ele mostra aqui para mim as minhas despesas a nível variável. Tudo que eu não planejei, mas tive que pagar no mês. E aqui as minhas despesas já em amarelo, né? Mostrando o que é fixo, né? Tudo que eu paguei que já estava no orçamento para pagar. E aqui mais abaixo a gente tem a classificação das receitas e rendimentos. Receita, tudo aquilo que eu recebi com o trabalho, e os rendimentos, tudo que eu recebi com
o famoso o dinheiro trabalha para você. Aqui é o que eu recebi no mês até o mês de janeiro, né, que é o que eu tenho preenchido, de rendimentos. Aqui mais abaixo a gente entra nos detalhes do template. Aqui do nosso lado esquerdo a gente tem bancos e corretoras. Por exemplo, como esse template é um template que eu uso no meu dia a dia, no meu controle, eu defini aqui o que eu tenho de banco e corretora, o que eu tenho só como corretora, o que eu tenho só como meu uso de banco, e aqui benefício, algo que eu ganho da empresa. Então vamos lá. Aqui eu tenho um saldo atual de cada conta, e aqui do lado direito eu tenho a visualização dos meus cartões de crédito. Lembrando que, como a gente tem o que a gente usa na conta corrente, por exemplo, se eu tenho alguma despesa que eu pago com dinheiro, Pix, boleto ou dinheiro espécie, qualquer forma que seja com uso de dinheiro mesmo, eu classifico aqui, e o que eu uso com cartão de crédito vai ficar aparecendo aqui no meu lado direito. Os cartões, não sei se todos já viram, mas a maioria das pessoas do canal já viu que eu tenho o template Financeiro Smart e o template de cartão de crédito. A ideia do cartão aqui é bem semelhante ao que a gente tem nos outros templates. A diferença aqui é que, por enquanto, eu não defini um quadro de assinaturas. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho aqui os meus cartões, né? Se eu entrar, eu vou ver a fatura de cada um deles, a fatura resumida e a detalhada. Mas a ideia é que eu traga esse controle aqui para baixo, o controle dos cartões aqui para baixo, e aqui do lado direito eu deixe a fatura anterior, a atual e a próxima. Isso daí eu vou fazer, como é meu uso pessoal, para mim não era tão importante, mas eu vou fazer para deixar bem semelhante com os outros templates. Transferência entre contas. O que acontece? É muito comum, a gente recebe por um banco e de repente a gente tem que mandar algum saldo para os outros bancos. Então, a diferença entre o primeiro template e esse daqui é que a gente não tinha essa parte de transferências, eu incluí aqui. Essa parte aqui a gente não lança nada, apenas visualiza, desde lá do começo até aqui. Aqui a gente já entra, aqui mais para baixo a gente já entra num quadro onde a gente começa a segmentar os nossos ganhos e as nossas despesas. Categorias de receitas e subcategorias de receitas. Categorias de despesas e subcategoria de despesas. Isso daqui não mudou, permanece igual. Agora eu quero mostrar para vocês... só um detalhe. Página de configuração do template, isso daqui, aqui mais abaixo, a gente tem um documento aqui que mostra como configurar esse template. E o meu banco de dados. Eu tenho uma página aqui onde concentra todos os bancos de dados que eu uso nesse template. Como ele é um template mais robusto, maior do que os demais, a base de dados dele é um pouco maior. É mais para ter aquela escalonamento, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, sei lá, se no mês eu vou gerar 1000 linhas de despesas ou 2000 linhas de despesa, eu tenho uma estrutura de banco de dados para deixar o sistema um pouco mais leve. Agora vamos entrar aqui na parte do mês. Eu tenho nesse template aqui, eu tenho o mês de janeiro preenchido. A gente vai visualizar esse mês. E aqui está a maior diferença do template, tá? Dessa versão do sistema para a versão anterior. Aqui não mudou muita coisa. O que eu tenho? Tem o mês e o ano. Aqui eu deixo o ano para destacar lá nos bancos de dados. Se o mês está ativo ou não. Total de receitas. O quanto eu investi. Isso é algo novo. Despesas. E o meu saldo. Menos R$ 3.522. Você pode estar se perguntando se isso é normal, né? Tá com saldo negativo. Infelizmente é. O que acontece? A gente tem um saldo lá que a gente recebe por mês e às vezes a gente faz uma compra com cartão de crédito que ultrapassa esse saldo e a gente acaba vendo aqui
Na verdade, no nosso dia a dia parece que está tudo ok, mas se a gente analisar como gasto mesmo, né, a gente vai ver que a gente acaba extrapolando o que a gente recebeu no mês. E vamos lá. Essa tela ficou com um pouco de informação, eu acredito que tem bastante informações nela, mas eu vou tentar segmentar aqui passo a passo. Contas. Aqui eu mostro minha conta. Isso daqui talvez não seja uma informação tão relevante, já que eu tenho na minha página principal. Mas imagina que você está fazendo um preenchimento aqui, o lançamento das suas despesas e das suas receitas, e você quer ver como que está a sua conta bancária, você não precisa voltar até a página principal. Você vem aqui e expande aqui a nossa lista de contas, ele vai exibir para você o que você tem em conta. Mesma coisa para a corretora, aqui ele mostra quanto você tem investido e qual o saldo de cada conta das corretoras. Eu tenho essas duas informações aqui também, o saldo e o investimento. O que acontece? Aqui eu poderia tirar essa parte de corretora, mas como no meu uso eu tenho duas contas que eu uso apenas como corretora, então eu achei interessante deixar essa lista aqui, exibindo as corretoras e quanto eu tenho em cada uma delas. Mas aqui para baixo, seção de cartões, tenho todos os cartões listados aqui, e aqui é aquela velha visualização que eu adoro, que eu gosto de manter, nome do cartão, limite, saldo e quanto eu tenho do cartão para usar. Por exemplo, esses cartões aqui, esses 2 primeiros eu não usei, os 3 primeiros eu não usei, ele tá lá, mas os 2 últimos eu usei bastante. Outro detalhe importante aqui do nosso template é a parte de transferência. Isso daqui a gente não tinha na versão inicial, mas eu decidi incluir aqui porque a transferência é fundamental. Eu acredito que para a maioria das pessoas que tem mais de uma conta, sabe que muitas vezes o que a gente recebe, os ganhos mesmo, fica concentrado em uma conta só. E aí a gente tem as outras contas que a gente acaba tendo um cartão de crédito, uma aplicação, alguma coisa, e ele fica e a gente tem que fazer a transferência. E aí, às vezes a gente até perde o controle se a gente já fez a transferência, se falta transferir, falta pagar alguma coisa, precisa de dinheiro em outra conta, aí a gente bate o olho aqui, já sabe o que a gente transferiu, e aí a gente confere lá no saldo das contas e vê se está tudo ok, e beleza, eu não preciso ficar toda hora abrindo o aplicativo do banco para ver as contas. Essa parte aqui eu achei bem legal e assim, a transferência é algo fundamental para mim. Descendo um pouquinho aqui, agora a gente entra numa outra parte bem legal, que é a parte de investimentos. Investimento, eu não sei se todo mundo faz, mas eu acredito que é algo que todo mundo deveria fazer. Vocês podem ver daqui que no mês de janeiro eu fiz alguns investimentos, são pequenos, são um valor pequeno aqui, mas assim, se a gente for considerar mês a mês, se eu multiplicar isso aqui por 12, vai me dar mais de 3 mil reais. Então, assim, querendo ou não, é um valor pequeno, mas que no final do ano faz toda a diferença. Só por cima aqui, por exemplo, 12 vezes 300 daria 3.500, quase 4 mil reais. E aí, se a gente for considerar que a gente vai no final do ano ganhar 10% em cima disso, jogando alto e um número bem simbólico aqui, dos 4 mil eu ganho mais 400 reais. Então, esse valor aqui por mês acaba sendo menor do que eu vou ganhar no fim do ano investindo esse valor aqui todo mês. Essa parte de investimento eu gosto, eu tenho vontade de falar sobre isso também, mas isso é para uma outra hora. Em relação a receitas aqui, tradicional quadro de receitas, lanço tudo aqui que eu recebi e normal, isso não muda nada. Sim, em relação aos lançamentos, transferências não, mas quando a gente chega aqui em investimento, receitas e despesas, as informações que eu costumo colocar aqui são poucas, mas são relevantes. Por exemplo, se a gente falar em investimento, valor investido, data
e o valor efetivado. O que seria o valor efetivado? Por exemplo, eu posso me programar, eu falar, em janeiro eu vou investir R$200. O que acontece? Eu coloco aqui, eu planejo que investir R$200, chega lá no mês de janeiro, quando o dinheiro entrou, eu fui e fiz a transferência na minha conta para minha corretora de R$200. Ou eu, de repente, já estou ali na conta e investi os R$200. Fiz o investimento, beleza, estava programado. Então aqui eu venho aqui e marco essa opção, ele já me traz para o valor efetivado e já entra nos cálculos que tem por trás do sistema. Categoria, tipo de investimento, coloca aqui o que é renda fixa, variável, é dólar, investimento no exterior. Eu seleciono aqui qual que é o investimento. Subcategoria, por exemplo, aqui eu fiz um investimento em renda fixa, minha subcategoria é um CDB. Poderia ser um tesouro direto, poderia ser qualquer outra coisa, mas aqui é um CDB. Por isso que eu tenho a minha categoria principal, que é o tipo de investimento, e a subcategoria. Onde eu fiz o investimento, aqui eu coloquei como conta, mas também pode considerar corretora. Eu fiz um C6, ele carrega o ícone de forma automática e aqui eu só coloco o mês que eu fiz o investimento. Essa daqui é o meu mês de referência, isso daqui ajuda para os controles internos. Você pode falar, mas já tem a data aqui. Mas para carregar os controles e para mim ter uma visualização ali de quanto eu investi em cada mês, eu preciso desse campinho preenchido. E não custa nada, é só um clique, eu seleciono e pronto. Aqui, no caso de entradas também, a gente tem aqui valor, data, valor efetivado, categoria, subcategoria, conta, ícone da conta carrega automático e o mês. E aqui uma observação. Aqui, por exemplo, coloquei bons rendimentos. Aqui caiu um valor assim considerável para mim no mês de janeiro. Então, eu coloquei uma observação aqui. Agora vamos para despesas. Aqui é um pouco maior. Em relação a despesas, a gente tem muita coisa. Quem é detalhista entende sobre isso, né? Agora tem pessoas que vai falar, poxa, eu gastei R$1.000 esse mês, marco aqui R$1.000 e pronto. Mas quem é detalhista gosta de especificar aqui. É bem um detalhe aqui legal que eu deixei, isso assim é até um pouco engraçado dizer, né? Mas, por exemplo, a gente tem os descontos tradicionais, né? Para quem é CLT como eu acredito que muitos são, né? A gente tem uns descontos aqui de INSS e IRPF, né? Imposto de Renda Pessoa Física. E aqui eu deixei na categoria desconto em folha. E aqui, forma de pagamento, eu deixei como desconto em folha. Isso aqui eu preciso ajustar depois, mas eu coloquei como se fosse um cara meio suspeito aqui como ícone. Vou só mostrar aqui o que a gente tem nessa parte de despesas. São valores, aqui a descrição da saída, valores, data, categoria, subcategoria, cartão, ou se não foi no cartão, foi na conta. Aí aqui a gente efetiva o lançamento e cai aqui o valor, o mês, que seria a nossa referência, e o tipo. O tipo aqui é uma despesa fixa, F. É uma despesa variável, V de variável. Quando eu fazia investimento através da parte de despesas, eu tinha essa opção aqui. Eu fazia um lançamento como se fosse uma despesa e selecionava aqui tipo de despesa. Aqui a gente tem também, por exemplo, se eu fizer o pagamento da fatura do cartão, eu tenho que selecionar o cartão que foi feito o pagamento. Como por exemplo esse daqui. Eu fiz um pagamento aqui de R$2.035, a data de 1/1, no cartão Mastercard. Esse valor saiu da minha conta do C6 e foi para o meu cartão do C6. Repara que aqui eu coloco que saiu da conta do C6, então se eu olhar 2035, agora eu vou olhar aqui na parte de transferência. Vamos ver aqui, eu tive uma transferência
de R$ 2.035 para o C6. E o que aconteceu? Lá no C6 eu fiz o pagamento da fatura. Aqui tá esse saldo negativo. Eu devo ter feito algum lançamento errado lá que eu não corrigi, mas aqui era para a conta ficar zerada. Aqui o meu saldo de destino ele mostra menos 8,70, mas provavelmente a conta ficou zerada. Pode ser que eu tenha feito algum lançamento que é a do Itaú e eu selecionei o C6. Então isso daqui é um detalhe depois para acertar. Em relação às principais áreas aqui do template, são essas. Eu vou diminuir aqui as saídas para a gente dar uma olhada nas categorias. Uma coisa que eu queria ter feito desde a primeira versão que eu fiz esse template era definir aqui, mostrar, né, as categorias de entradas e saída apenas do mês. Porque lá na tela principal a gente tem essas categorias que soma o ano inteiro. Aqui eu tenho que foi realizado apenas no mês. E aqui embaixo também eu tenho as subcategorias de entradas e as subcategorias de saídas. Diferente lá da página principal, aqui eu tenho uma quantidade menor e só é exibido tanto aqui como lá, só a categoria que tiver o valor maior que 0. Essas aqui foram as principais mudanças que eu fiz no template. Essa tela aqui, não sei se todo mundo já viu, mas para o pessoal que já viu e já tinha visto no template anterior, vai lembrar que eu tinha apenas a parte de receita e de despesa. Eu não tinha mais nada nessa tela. Então, assim, eu adicionei bastante informação que é para o meu uso, né, de controle. Então, essas informações que estão aqui, elas me ajudam bastante. Se a gente parar para analisar, vê que tem muita informação aqui, mas se vocês analisarem da forma que eu mostrei, vocês vão ver que cada informação é relevante para para um controle financeiro que a gente olha todos os dias. Então, essa é a principal mudança que a gente teve no controle. Os meses do ano aqui estão todos com essa visualização. Se eu entrar em fevereiro, março, abril, maio, junho, eu vou ter todas essas visualizações. Outro detalhe que eu fiz, eu coloquei um botão aqui para mim abrir o próximo mês. Vocês vão ver que aqui, ó, no mês de fevereiro, eu tenho todas essas informações. Se eu olhar aqui, mês de março, próximo mês, eu também tenho aqui essas informações. Quero voltar para a minha tela principal, eu posso clicar aqui, ou eu posso navegar por aqui, por essa linha de trilha. Mas eu vou voltar aqui. Sobre o sistema era isso que eu queria falar com vocês, agora um extra para vocês. Como eu comentei lá no comecinho, o Notion ele é simplesmente incrível. O que a gente pode fazer com ele é impressionante. Antes do vídeo eu estava dando uma olhada aqui no que eu estou desenvolvendo, que é uma comunicação. Um outro vídeo eu vou detalhar para vocês. Não sei se vocês já viram, mas eu tenho um sistema que faz o meu controle de investimentos. Esse sistema, ele assim, eu gosto muito dele. O único detalhe dele é que eu preciso inserir lá o valor de cada ativo conforme vai passando os dias. Por exemplo, se eu lancei que eu comprei uma ação desse carinha aqui, que é um banco. Se eu comprei uma ação dele, eu tenho que ir lá e atualizando o preço atual dele. Aí o que eu fiz? Eu consegui de uma forma, como eu posso dizer, eu fiz uma integração do Notion com o sistema da Bolsa de Valores e as informações que a B3 tem, ele carrega aqui para dentro do Notion. Então tem uma integração que faz a comunicação via API dentro do Notion e essa comunicação atualiza o meu preço atual de cada ativo. Ele mostra aqui também a variação nos últimos 12 meses, o PL do ativo, o P sobre VP, o DI e o DI real e a última atualização.
Um detalhe, tem algumas coisas, essa coluna de D principalmente, essas duas colunas eu preciso acertar uns detalhezinhos, mas a grande maioria tá com o saldo certo. Então assim, para vocês terem uma ideia, se eu colocar um ativo novo aqui da Bolsa de Valores e eu aguardar ou eu ir lá e dar um comando, ele atualiza aqui para mim todas as informações. Ele vai mostrar para mim essa informação, essa e vai trazer todos os valores. E o detalhe, eu adicionando qualquer ativo aqui, ele acompanha para mim todo o pagamento de dividendo, de rendimento, juros sobre capital que esse ativo pagou para os seus acionistas. Então assim, o que eu fico impressionado com o Notion pode fazer algo como isso, pegar as informações da Bolsa de Valores, trazer aqui para sua tela e você pode administrar isso, trabalhar com os dados e fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho um sistema lá de investimento, mas eu estou fazendo alguns testes aqui e essa parte aqui de aportes é tudo que eu comprei da corretora do C6 Bank. Então eu já estou trabalhando com os dados aqui de forma automática e vocês podem ver aqui nessa coluna de diferença e rentabilidade, ele me mostra aqui o valor de cada ativo, de quanto eu comprei e quanto eu ganhei com eles até hoje. Então é impressionante o que a gente consegue fazer com o Notion, mas a maioria da galera só mostra controle de atividades e rastreamento de hábitos. E aí foi por isso que eu resolvi criar esse canal, para mostrar que o Notion é um pouco mais além do que normalmente, acho que 90% das pessoas mostram, e raros aqueles 10% que mostram coisas diferentes que é possível fazer com o Notion. Por exemplo, no começo eu via muito canal gringo, porque aqui nos canais brasileiros tinha uma avalanche de controle de hábitos e atividades que até me incomodava. Então eu comecei a ver muitos canais fora para tentar entender o que eu realmente conseguia fazer com o Notion. Porque desde o começo a minha ideia com o Notion era desenvolver controle financeiro. E aí foi onde surgiu o primeiro controle que eu fiz até hoje. O primeiro de todos, né, que é esse daqui. Foi lá entre 2022 e 2023. Era isso que eu queria falar sobre o Notion, que a gente consegue fazer com ele. E aí vocês viram que eu estou construindo e logo eu vou trazer um vídeo sobre isso, mostrando como eu fiz a integração do Notion com a Bolsa de Valores B3 e deixar o sistema de controle de investimento que eu tenho totalmente automatizado. Eu não vou precisar entrar lá no controle de investimento e abrir item por item e fazer ali o preenchimento de todos os ativos que eu tenho manualmente. A minha ideia é fazer isso, mas eu ainda não concluí tudo que eu queria, por isso eu ainda não trouxe para vocês. Eu vou só mostrar aqui o controle de investimento que eu tenho para vocês darem uma olhada como que ele está hoje. É esse aqui o controle e eu quero automatizar esse controle com aquilo que eu mostrei para vocês, deixar ele de uma forma totalmente automatizada. Eu preciso fazer um vídeo específico só desse controle aqui, mas para vocês terem uma ideia de como ele funciona, eu só vou dar uma passada aqui rápida sobre o que eu tenho nesse controle. Um detalhe aqui, eu gosto de falar isso, eu acho que eu preciso falar isso em todos os vídeos. Esse gráfico aqui, onde está gráfico de rendimento, ele é um gráfico que eu criei aqui no Chartbase. Aqui a gente pode criar uma conta gratuita e criar um gráfico para importar dentro do Notion. Então, a gente tem essa possibilidade de usar e vocês podem ver como que se encaixa perfeitamente aqui. Se eu não falasse para vocês, para quem não conhece, ia acreditar que esse gráfico aqui é um gráfico nativo do Notion, mas ele não é. Vamos aqui. Acredito que eu mostrei tudo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês do meu controle financeiro, é esse. Esse vídeo foi um pouco longo porque eu queria mostrar um pouco a mais, um pouco além do que eu venho mostrando, que são os templates que eu tenho no canal. Outro detalhe também, que normalmente eu mostro os templates prontos,
Aqui eu acho que é uma das primeiras vezes que eu mostro como que surge, como que eu faço meus templates. E no final vira um sistema que acaba servindo para uso para mim também. Quando eu coloco o sistema lá na plataforma, acaba servindo de uso para outras pessoas também. Esse daqui, se eu concluir, eu não sei se eu consigo deixar ele disponível para vocês depois desse investimento na B3, porque tem uma configuração de programação que tem que fazer por trás do Notion para fazer isso, que é buscar informação direto na B3. Só para encerrar agora, que eu queria mostrar para vocês é como está o canal. Eu queria agradecer o pessoal que está inscrito no canal e o pessoal que tem acompanhado. As visualizações e o número de inscritos vem crescendo. É um canal pequeno ainda, mas só de sair do zero e chegar até 150 mil inscritos é bastante coisa. Para mim é bastante coisa, já que eu não consigo manter uma frequência bem alta de postagem. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria agradecer de verdade todos os que têm acompanhado o canal e pedir para vocês continuarem acompanhando e indicar o canal para o pessoal, para os seus amigos e colegas, para quem quiser ver o que o Notion pode fazer, além de hábitos e tarefas, algo que me incomoda muito, ver centenas de canais, assim, tipo, não sei se centenas, mas mais de dezenas de canais, assim, postando só hábitos e tarefas. E aí você olha, hábito, você marca aqui, cria várias caixinhas, você clica aqui nas caixinhas, e aí você preenche lá, hoje eu fiz 100% de todos os hábitos que eu tinha programado. É legal, eu acho legal, mas assim, o número de canais que fala sobre isso, pra mim é impressionante. Mas era isso, eu não quero mais falar sobre isso, sobre hábitos e tarefas. Eu, inclusive, não sei se vocês já viram, mas tem um sistema de tarefas, dois sistemas. Tem um sistema de timesheet no canal, um sistema de tarefas. O sistema de tarefas é bem legal, é um conteúdo assim que eu achei algo parecido lá fora. Eu falei, poxa, eu vou fazer algo parecido aqui. Que de tudo que eu vi de tarefas, o que eu achei mais legal eu achei interessante trazer para o canal. Era isso, não vou me estender mais, esse vídeo ficou muito longo porque eu queria trazer essas coisas diferentes. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar o canal com os amigos. E quem não é inscrito, por favor, se inscrevam. Esse vídeo é um pouco longo, mas não é normal fazer vídeos assim. E eu só queria mostrar como que ficou o controle financeiro pessoal. Esse daqui é um controle financeiro que eu uso. Só um detalhe, gente. Essa interface aqui que eu estou mostrando não é o Notion padrão. Eu criei esse app aqui, digamos assim, para mostrar para vocês sem mostrar o endereço aqui, para deixar uma coisa mais clean, mais limpa para vocês. Era isso. Obrigado. Até uma próxima. Valeu. Até mais.